Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? E hoje, dia 27/8, quinta-feira. Vamos lá então? Nossa aula de história, começando a unidade 6, hoje, tá? Então, nós já vimos na unidade anterior como surgiu a cidadania na Grécia Antiga, como foi todo o surgimento de ser cidadão, a votação e tudo mais, como é que era feito antigamente. E agora nós estamos aqui, cidadania brasileira. Então, pegando o livro de vocês, abriram na página 23 de história, tá? Então, vamos começar os primeiros passos. O que as pessoas representadas na ilustração, que é essa ilustração que tem no livro de vocês, estão fazendo? O que elas estão fazendo? Com base em seus conhecimentos, todas as ações mostradas na ilustração são praticadas de cidadania? Por quê? Por que vocês acham isso? Hein? Vamos lá então. É o que nós vamos descobrir ao longo da unidade 6. Tá bom? Então vamos lá. Cidadania no Brasil. Vamos lá. Olha essa imagem, tá? Quando você olha essa imagem, você logo pensa em quem? Multidão. E essa imagem, hoje podemos nos expressar, participar de discussões, de debates na escola, temos conhecimento de nossos deveres e de nossas responsabilidades como cidadãos. Essas realizações vieram com o tempo, são frutos de conquista do povo brasileiro. Então, olha só. Então, nós já conhecemos um pouquinho da Grécia Antiga, como surgiu, né, como foi construída, ela é o berço da cidadania, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho, fazer uma viagem, correto? Pela história do Brasil, para entender melhor a cidadania e a própria democracia, tá? Foram se estabelecendo entre nós. Então, vamos lá. Então, nós vamos, assim, analisar alguns eventos fundamentais, tá? Da história do Brasil, para compreender esse processo, como nós chegamos até hoje. E assim, também nós vamos estar vendo o quê? Que todos os homens e mulheres podem exercer a cidadania, e não é na Grécia não é igual na Grécia Antiga. Não há restrição de renda, de profissão para que isso aconteça, tá? Mas será que sempre foi assim no nosso país? Será? Vamos descobrir? Então, primeiro, Constituição do Brasil, lá na página 24, tá? Então, a Constituição foi uma maneira para compreender as origens e o desenvolvimento da cidadania no Brasil, tá? E conhecendo os conjuntos de leis que foram elaborados com o passar do tempo. Então, essa daqui é a Constituição, tá? De 1988. Esse é um exemplar da Constituição Federal de 1988, tá? Mas o que é Constituição? Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Então, tudo que acontece no nosso país, né, está baseado na Constituição, nesse livrinho aqui, tá? Nela estão contidos todos os direitos e deveres de um povo. É a mais importante referência para a cidadania de um país. A Constituição do Brasil, até o momento, foram as seguintes. Então, nós vamos estar vendo algumas constituições do Brasil. Então, vamos lá. Em 1824, lá na página 24 de vocês, Constituição outorgada. O que significa outorgada? Significa impor, elaborar e aprovar a Constituição sem participação popular. Então, o povo não participou da Constituição de 1824, tá? Por Dom Pedro I, quando o Brasil recém-independente era uma monarquia. Em 1891, Constituição aprovada por uma Assembleia Constituinte após a proclamação da República no Brasil em 1889. Em 1934, outra Constituição, também aprovada por uma Assembleia Constituinte, o presidente nessa época era Getúlio Vargas, tá? Em 1937, a Constituição de 1937 foi desta vez
imposta por Getúlio Vargas. Ela foi imposta, tá? Então, em 1946, esta nova Constituição foi aprovada por uma Assembleia Constituinte, tá? Então, não foi imposta, foi aprovada pela Assembleia, tá? Em 1967, nesse período, o Brasil encontra-se sob regime militar entre 1964 e 1985. Eu nasci na época do regime militar, é mole? E esta Constituição foi aprovada pelo Congresso, tá? Em 1978, que é esta Constituição que nós estamos vivendo agora, esta é chamada Constituição Cidadã, tá? Foi aprovada por uma Assembleia Constituinte no período da abertura política brasileira com o fim do regime militar, tá? Então, foi se progredindo. Gente, uma Constituição feita pelo próprio presidente. O povo tinha voz? Não. Uma Constituição onde só a Assembleia aprova, tá? Esse é o nosso Brasil. E é a cidadania que, ao meu ver, ainda está muito próxima ao berço, de como surgiu, tá? Eu acho que, assim, nós, povos brasileiros, eu acho que nós podemos colaborar mais com, assim, Constituição brasileira. Isso é cidadão. Mas, vamos lá. Vamos lá, então. Começando o Brasil independente. Então vamos lá. Você já sabe que as terras de hoje, que formam o Brasil, foram por muito tempo colônias de Portugal? Vocês sabiam disso? Então vamos lá, eu peguei um mapa, tá, de Brasil, que é esse pedacinho verde, e Portugal. Isso ocorreu de 1500, tá, quando os portugueses chegaram a esta terra, até 1822. Então, de 1500 até 1822, Brasil era colônia de Portugal, tá? Então, quando houve a independência política do Brasil em relação a Portugal, quando o Brasil se desvinculou de Portugal, ficou separado de Portugal, tá? Então, então o que nós vamos estudar agora começou em 1822, quando já éramos independentes. Será que todos os habitantes do Brasil passaram a exercer a cidadania imediatamente após a independência? Não, tá? Então vamos lá. A independência do Brasil foi proclamada por quem? Quem proclamou a independência? Vamos lá. Quem pegou, sentou lá no cavalo, começou lá com a espada, pegou a espada, sentou no cavalo e gritou bem alto: independência ou morte? Quem foi que fez isso? Quem? Dom Pedro, 1798 a 1834, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do Rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Então, engana-se que, assim, quem pensa que foi um processo pacífico, guerras de independência entre portugueses e brasileiros, acha que foi uma coisa muito calma, tranquila? De 1822 até pelo menos 1824, 2 anos, gente. Como nas províncias da Bahia, do Ceará e do Maranhão, muitos habitantes dessas províncias não queriam declarar lealdade a Dom Pedro. Eles não queriam, tá? E não concordaram com a independência. Eles não queriam que o Brasil fosse independente. Por isso, o governo central, estabelecido então no Rio de Janeiro, mobilizou tropas para sufocar esses movimentos. Então era aqui no Brasil, porque a capital era aqui no Rio, tá? Então, devido a todos os acontecimentos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, era aqui que era a capital, e não em Brasília. E hoje é em Brasília, tá? Então vamos lá. Então, nas margens do Rio Ipiranga, então vamos lá. A independência do Brasil. Ela vai piscar você aí.
Independência ou morte, tá? Foi a obra que nós vimos agora. Depois da independência, vamos lá. Isso na página 25, tá? Depois da independência, depois das guerras ocorridas no processo de independência, a maioria da população brasileira pouco se envolveu naquele evento. Então, os brasileiros não se envolveram tanto nessa independência, não, tá? Então, pois acreditava que nada mudaria após os acontecimentos de 1822, que continuaria a mesma coisa. Os grandes interessados, né, na independência do Brasil, quem eram? As elites. Não era o cidadão, não era o pobre, não era o cidadão brasileiro, e sim elite, tá? Por quê? Porque eles desejavam que a independência política trouxesse liberdade comercial e autonomia administrativa ao país. Então, a elite estava interessadíssima, tá? Nessa independência do Brasil. Gente, tudo tem alguma coisa por trás. Tanto é que a ação dos mercenários ingleses foi fundamental para que a independência fosse assegurada. Então, tinha todo um aparato, tá? Então, depois de se tornar independente em relação a Portugal, o Brasil se tornou uma monarquia. Vamos lá. E o que é monarquia? Monarquia é uma forma de governo na qual a monarca pode alcançar o trono, tá? Por sucessões ou por eleição. Então, a monarquia era o chefe de Estado tem o título de rei ou rainha, tá? E os seus equivalentes. Então, era uma forma de governo, a monarquia. Em uma monarquia, o rei e a rainha, ou imperador e imperatriz, ocupa o cargo de monarca e geralmente é chefe do Estado, tá? Então, tiveram reis e rainhas, tá? Nesse período, depois da independência, tá? Esse foi durante esse processo. Então, vamos ver a próxima cena. Vamos ver, estão vendo essa imagem? Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó. A escravidão não se alterou após a independência, sendo abolida somente em 1888. Preste atenção, o Brasil teve depois da independência do Brasil com Dom Pedro I, tá? Que foi em 1822, ficou até 1888 com escravidão. O que é isso, gente? É um processo muito lento, entendeu? Não é assim. Demorou-se muito tempo. Os trabalhadores pobres e outros grupos sociais mais humildes continuaram com sua dura vida de trabalho, tá? Na fotografia, mulher em condição de escravizada, retratada por Marc Ferrez, em 1885. Essa figura tem no livro de vocês, tá? Então, o imperador passou a ser o Dom Pedro. Então, Dom Pedro se tornou imperador do Brasil, tá? Com o título de Dom Pedro I. A primeira Constituição brasileira, tá? A primeira Constituição brasileira tinha de ser criada e os trabalhos dos deputados começaram em maio de 1823. Então, depois da independência, demorou-se um ano para surgir a Constituição. A maioria dos deputados desejava criar uma Constituição que limitasse os poderes do imperador de Dom Pedro I. Entre suas propostas estavam as seguintes. Olha a proposta que estava. Isso está lá no livro de vocês, na página 26, tá? A Câmara dos Deputados não poderia ser dissolvida pelo imperador. O imperador não podia influenciar. O voto seria indireto. O que significa voto indireto? No voto indireto, os candidatos são eleitos por meio de um colegiado eleitoral, que pode ser uma Assembleia Constituinte, e não o povo votando. Então, o voto seria indireto. Isso significa que o cidadão não vota diretamente em seu candidato. Então, quando Dom Pedro
assumiu a posição de imperador no Brasil, o voto passou, o quê? Passou a ser o quê? Indireto, tá? E censitário. O que significa censitário? Vamos lá. Voto censitário é o voto reserva. Somente os homens com mais de 25 anos de idade, tá? Com renda anual determinada. Então, preste atenção. Em pleno 1823. Estamos vendo o quê? História parecida com a da Grécia. História de quando começou a cidadania. Então, demorou-se muito tempo para mudar alguma coisa, tá? Porque estava a mesma coisa da antiga Grécia lá em Atenas, tá bom? Então, é muito lento, tá? Então, na página 26, vocês têm um jogo rápido, tá? Agora, a Constituição de 1824, tá? Esse é um retrato de Dom Pedro I, tá? Então, olha só. Pela Constituição de 1824, presta atenção, ele foi imperador, ele entrou em 1822. Em 1824, que foi a Constituição de 1824, o projeto da Constituição elaborado pelos deputados em 1823. Fechou a Assembleia Constituinte, reunido com colaboradores de sua confiança, elaborou uma nova Constituição. Preste atenção. Os deputados estavam fazendo uma Constituição em 1823. Ele se reuniu com o povo dele e criou a Constituição de 1824. Assim, em 25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a primeira Constituição do país. Vamos ver alguns pontos importantes dessa Constituição. Foram os seguintes. O Brasil tornava-se oficialmente uma monarquia de reis e rainhas. Apenas homens livres com mais de 25 anos podiam votar. A Igreja Católica deveria obedecer ao Estado brasileiro. Isso foram coisas que Dom Pedro I colocou na Constituição de 1824, tá? Então, além disso, a Constituição outorgada de 1824 estabelecia a existência de 4 poderes. Quatro poderes. O executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, tá? Então vamos ver. Hoje nós vamos dar uma pincelada, mas depois nós vamos se aprofundar mais nos 4 poderes. Nós falamos desde a primeira aula sobre os 4 poderes, mas já vamos falar novamente, tá? O poder executivo, que era exercido pelo imperador. Quem era o imperador? Dom Pedro. E por seus ministros. O poder legislativo, que era exercido pelos deputados e senadores, que elaboravam, discutiam e aprovavam as leis. O poder judiciário, que era exercido por tribunais e juízes, tá? Sua principal função era fiscalizar o cumprimento das leis do país. Por sua vez, o poder moderador, que é o 4º, era exercido somente pelo imperador. Pois é, só o imperador que decidia tudo. Dava a ele amplos poderes, como de nomear senadores, dissolver a Câmara quando deixasse de aprovar ou vetar qualquer decisão desse órgão. Em caso de algum problema, ou assim, o impasse, era o imperador, como poder moderador, quem dava a última palavra. Então, quem dava a última palavra em tudo dos 4 poderes era o moderador, tá? O executivo, o legislativo, o judiciário falavam. Só que quem dava checkmate, pum, é isso aí, vamos fazer? Era o moderador, que era o imperador Dom Pedro I. Então, vocês percebam, em 1824, estamos falando quase a mesma coisa da Grécia. Sendo que na Grécia, vamos lá então, ó. Sendo que na Grécia, apesar de nem todos poderem votar,
tudo era decidido em praça pública, não tinha assembleias fechadas, entendeu? Então quem decidia era o próprio povo, tá? E já no Brasil, quem decidia era o quê? Eram o poder, os 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e quem bate o martelo, o moderador. Então, para vocês verem a diferença, ao invés de progredir, retrocedeu, tá? Então, é sempre assim. Nós vamos ver muita coisa progredindo e muita coisa retrocedendo. É a história do Brasil, meus queridos. É a nossa história. Vamos lá. Atividades no livro, tá? De história. Nós temos atividades no livro de história. Por favor, façam, não deixem acumular, tá? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. E hoje temos a nossa aula, que eu adoro, de português, tá bom? Beijo, 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 beijo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.